partir do verso 19 até o 44. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco, pela primeira, pela segunda vez, sejam muito bem-vindos. Um abraço de Deus, receberam aqui nessa casa que muito amo vocês. As crianças que estão acordadas, alô, crianças queridas, peguem uma folha, pode desenhar, pode participar do sermão. De vez em quando eu converso com as nossas crianças, para que elas também, no final, venham pregar para o pastor. No final do culto, as crianças pregam para mim os seus desenhos, rabiscos e entendimentos lúdicos, propícios para a idade deles. Eu convido você a pôr-se de pé para essa leitura em referência à palavra do Senhor. Depois nós vamos estudar um livro assentados. Convido a igreja para participar dessa leitura, lendo os versículos pares. Nós temos um conteúdo bem expressivo nessa noite. Versículo 19 do Evangelho de Lucas, capítulo 20. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuraram lançar-lhes a mão, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temia o povo. Observando-os, subornaram emissários que se fingiam de justos para eles se apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então, consultaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar-te de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus percebendo-lhe o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário, de quem é esse dinheiro? Prontamente disseram: de César. Então respondeu Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta calados. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com uma viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filho. O segundo e o terceiro também casaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 desposaram. Então lhe acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e andam em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E os que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando a chama do Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogar. Mas Jesus lhe perguntou: Como podes dizer que o Cristo é o filho de Davi? Isso como o próprio Davi afirma no livro do Salmo. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, todos. Assim, pois, Davi chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Bem, irmãos, acertai-nos. Estamos caminhando para mais uma conclusão, com a graça de Cristo Deus. No próximo domingo concluiremos, se assim o Senhor nos permitir, o 20º capítulo. Faltam poucos capítulos para a gente terminar o Evangelho de Lucas, o Evangelho mais rebuscado que existe, o Evangelho que foi escrito por um cientista, um médico, o Evangelho que foi escrito por um pesquisador. Portanto, nós temos no livro de Lucas relatos em que os outros evangélicos sinóticos não têm. Então, crianças, nessa noite vocês podem desenhar Jesus conversando com 3 tipos de pessoas. Jesus estará conversando com 3 tipos de pessoas, e essas pessoas estarão questionando Jesus em o seu método dialético de perguntas. As perguntas continuam, só que hoje o nosso objetivo é abordar as perguntas capciosas e as respostas pertinentes. Jesus não vai usar o método de contra-perguntas. Nesse diálogo, Jesus vai responder. E Jesus vai responder com toda a autoridade, com toda a clareza de um mestre, de um ser humano 100% humano e 100% Deus, na sua dupla encarnação. Nós temos aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua dupla natureza, 100% homem, 100% Deus. E Jesus agora ele não vai simplesmente usar a contra-pergunta, mas ele vai responder. E a minha grande reflexão introdutória, a minha pergunta introdutória é: como o irmão, como a irmã, como você usa responder perguntas maliciosas? Essa palavra capciosa, ela é vinculada ao sinônimo malicioso. É provável que você já tenha lidado com pessoas que se aproximam de você e não perde tempo para fazer perguntas maliciosas. Como você responde perguntas maliciosas? Você responde sem pensar? Você pensa para responder? Qual é o seu referencial para responder perguntas maliciosas? Esse é o nosso assunto hoje. 2 perguntas maliciosas e uma pergunta do Mestre Jesus para chocar aqueles seus entrevistadores, questionadores, maliciosos sacerdotes e maliciosos líderes que estavam ali, que queriam pegar Jesus em algum deslize. Ele deixa a sua pergunta também, para que eles pudessem responder. Mas eu quero que você pense agora: quando foi a última vez que você enfrentou algumas perguntas maliciosas? Você escorregou? Você cedeu? Você caiu a essas perguntas? Ou você respondeu de acordo com Jesus? É isso que nós vamos estudar nessa noite. Portanto, é tempo de você fechar os seus olhos e dizer: Senhor, fala comigo e mostre como eu estou vivendo diante desse contexto, dessa situação. Ilumine minha mente, meu coração, traz ao meu pensamento aquilo que o Dr. Lucas quis deixar e que eu possa aplicar em meu coração, aprender nessa noite a responder perguntas maliciosas. Perguntas maliciosas. Fale conosco, Senhor. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, Senhor.
Queremos, ó Deus, nesse momento, pedir ao Senhor que nos ensine, que nos ilumine, que lance luz sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, e que possamos, ó Deus, colocar em prática os ensinos, ó Deus, desse contexto, para aprendermos a responder a perguntas capciosas ou maliciosas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, no domingo passado, o sermão foi sobre a intensidade do amor de Deus. Qual a intensidade do amor de Deus por você, pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar? Qual a intensidade do amor de Deus pela sua igreja, pela noiva que o Senhor, em breve, o Senhor Jesus, em breve, buscará? Grande, profundo, largo, extenso, é o amor de Deus para a sua vida. Eu começo esse sermão lembrando que no domingo passado nós afirmamos que o amor de Deus é imensurável pelos seus servos e por sua vinha, pela igreja. Ele enviou o seu Filho para que respeitassem a igreja, a vinha, e aqueles homens mataram o herdeiro legítimo, não respeitaram o Senhor da vinha. Você sabe o que eles fizeram? Eles mataram o herdeiro legítimo. Sim, eles mataram, mas o Pai amoroso não deixou a vinha na mão daqueles assassinos, daqueles homens que mataram o filho legítimo, achando que poderiam com isso ter o domínio da vinha. O exercício da justiça de Deus é algo que os meeiros ruins, os oponentes de Cristo, da igreja, não podem. Nós sabemos, irmãos, que toda arma forjada contra os filhos de Deus, contra a igreja de Cristo, já foram destruídos e julgados pelo próprio dono da igreja. Portanto, você ao estar dentro de uma igreja, você deve pensar que Deus te ama tão grandemente. Deus quer cuidar tão imensamente da sua vida e por você. Deus abriu mão do unigênito Filho para morrer, para nos resgatar, para nos justificar. E Ele envia agora os seus servos, que somos nós, para pregarmos o Evangelho. Ainda que venhamos sofrer, ainda que venhamos sermos odiados, espancados, desacreditados, você deve, como servo do Senhor, cumprir a ordem de Cristo, de estar indo pregando o Evangelho a toda a criatura. Esse foi o assunto do domingo passado. Mas hoje, nosso assunto está bem ligado com o resumo de que Deus não violenta a vontade da criatura. Deus não violenta a vontade da criatura, nem tira a liberdade dos seres humanos, liberdades essas que são de causas secundárias. Deus, Ele não nos violenta. Deus, Ele nos ama. Deus cria em nós a livre regência para que ela possa ser desenvolvida por isso. Estaremos vendo isso na junção da doutrina da Trindade. E dentro disso tudo, observar o contexto exposto nessa noite, em que Jesus está, irmãos, na terça para a quarta-feira. Jesus se encontra no ato ensinando um grande povo que estava ali. Estamos na semana da paixão de Cristo. Daqui a pouco Jesus não vai mais caminhar nesse mundo físico. Ele não vai estar mais com aqueles discípulos, ele não vai estar mais em Jerusalém. Ele será morto, crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Mas nós estamos caminhando para a semana da Páscoa, para a semana da paixão. É a última semana de Cristo. Ele está no átrio, aonde os gentios estavam, e ele está agora ensinando.
do capítulo 20, do versículo 1 até o capítulo 22. Então você ainda vai ficar na terça-feira e na quarta-feira, 2 dias especiais em que Jesus ensina as últimas coisas àquelas pessoas que estavam ali no templo. E hoje Ele quer nos ensinar mais alguma coisa. Capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 44, são perguntas. Perguntas capciosas ou perguntas maliciosas e com respostas autoritativas. As perguntas daqueles homens, agora Jesus responderá. Jesus não fará mais uma contra-pergunta, mas Ele vai responder. É como se alguém chegasse para você e te perguntasse: por que você é crente? Por que você é crente? Por que você vai para os céus? Por que você deve dar um bom testemunho? Qual a diferença de um crente para um não crente? Perguntas capciosas que precisam de respostas no momento. Se você engasgar e não souber responder, alguma coisa está acontecendo com você em relação à sua fé, em relação à sua crença, em relação aos seus princípios, em relação à sua postura, em relação à sua atitude. Jesus agora ele vai mostrar que Ele tem toda a autoridade. Ele vai responder àqueles fariseus, àqueles escribas, àqueles líderes de tribos que estavam ali. E nós podemos perceber, meus irmãos, que essas respostas estão inseridas aí nos versos 20, 26, conforme Mateus 15, 22, Marcos 12, 13, 17, capítulo 27 a 40, repetido os sinóticos em Mateus 22, 23, 33, Marcos 12, 18 a 27. E o final do texto, que é 41, 44, repito também, vai repetir também Mateus 22, 41, 46 e Marcos 12, 35 a 37. Quero dizer que esse final, esse ensino de Jesus é de total relevância para nós. Não é só para aqueles que estavam lá no templo de Jerusalém, mas para a igreja do século 21, que está perdida em várias filosofias, vãs filosofias, vários ensinos. Para cada rua você tem um ensinamento, para cada igreja você tem um pastor, para cada igreja você tem uma filosofia, uma doutrina. E muitas vezes, irmãos, as pessoas estão aí perdidas e fazendo algumas perguntas ambiciosas, maliciosas, e nós não sabemos isso também. A primeira pergunta que você tem, no capítulo 20, verso 19, veja, até o versículo 26, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, para que você possa entender. Está no verso 22. É lícito pagar tributo a César ou não? Essa é uma pergunta, irmãos, que muito nos incomoda. O problema da tributação. Nós que vivemos num país altamente corrupto, num país em que tudo é tributação, tudo é imposto, tudo é extorsão. Essa pergunta se torna para nós algo questionador. É lícito o crente sonegar ou não sonegar o imposto? Pagar ou não pagar os impostos? Eles queriam pegar Jesus nessa questão, mas nós vamos descobrir por que eles estão nessa questão de tarifação, de tributação de Roma. Nós precisamos ir agora para o Império Romano. Você precisa entender o que acontecia em Roma. O verso 20, é necessário
necessário ter em mente esse contexto. Os participantes do Sinédrio haviam questionado, sem rodeios, a autoridade de Jesus. Tudo que eles queriam é que Jesus falasse: não pague a César, não pague a Roma, não pague os tributos, não faça isso. Esse ataque fracassará. Jesus silenciará com uma pergunta que vimos em cima no contexto posterior a respeito de João, se João era dos céus ou dos homens, e aquilo estava entalado entre eles, na cabeça daqueles líderes. Não apenas isso, mas a parábola dos terreiros que nós vimos, perderia todo o sentido se Jesus tivesse colocado de forma diferente, pois agora o que nós temos estava sendo arquitetado por essa liderança, que era o sacrifício vicário de Cristo. Os inimigos de Jesus enviam agora um comitê, homens formados de fariseus e herodianos. Agora tinha gente do governo disfarçado. Havia gente do governo para ver se aquele homem iria se falar contra ali César, o governo, as autoridades de Roma. Esses homens pretendiam que seriam honrados, e eram honrados, mas especialmente os fariseus agiam como alguém que fosse ali um espião para que pudesse pegar Jesus em algum desvio. O objetivo era levá-lo a dizer que não pudesse servir como uma razão para acusá-lo diante do governador romano. Essa era aquela comitiva que estava ali para prender Jesus. Aqui já tem, irmãos, uma deixa para Deus. Geralmente perguntas capciosas e maliciosas vem de pessoas que estão transmutadas, pessoas que estão infiltradas, pessoas que na realidade fazem uma pergunta para levá-lo a cometer um deslize na fé. Um parente, um amigo, alguém que trabalha com você, alguém que sabe que você é crente e vai fazer aquela pergunta: ô fulano, por que você não faz isso? Vamos, não tem nada a ver. Seu pastor não está vendo, não tem ninguém aqui da sua igreja. É um infiltrado querendo colher uma atitude divergente daquela que você pensa como eleito, como chamado do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que os primeiros a fazerem isso seriam os da nossa casa. Cuidado com os parentes, porque eles estão doidos para pegar você no lar contigo. Seus parentes. O próprio Jesus disse isso. Os inimigos de Jesus enviaram esse comitê. Verso 21. Quando o mestre, a essa forma de tratamento certamente era correta. Então no 21, eles chamam Jesus de mestre. Em alguns momentos eles queriam desqualificá-lo como mestre. Agora, por que eles estão ali falsamente, hipocritamente chamando Jesus de mestre? Ô meu irmão, você é crente, você é presbiteriano, bom mestre. Os evangelistas não só descrevem Jesus como constantemente dessa forma, mas os evangelistas também, e muitos outros, fazem o mesmo. Aliás, Jesus declarou que o ensino era sua principal atividade. Ele era mestre, ele ensinava, ele era o maior dos professores que já andou nessa terra, sem sombra de dúvida, sendo ele verdadeiro profeta de Deus. Ele ensina que os homens, como o Pai, o haviam ensinado. João 1,18. Ele era uma chama
que ardia o coração das pessoas com ensino, até após a sua ressurreição. Jesus ardeu os corações dos discípulos de Emaús, porque ele foi ensinando a partir de Gênesis até Apocalipse. Jesus foi ensinando, ele era o mestre dos mestres, sem sobrevivência, ele era mestre. Verso 22, queridos, o tributo, referente aqui, quando eles colocam de forma bem clara, é lícito pagar tributo a César ou não? O tributo que se refere era uma tarifa, que depois da deposição de Arquelau, 6 depois de Cristo, era cobrado pelo procurador de cada adulto masculino na Judéia, para ser pago diretamente à tesouraria do império, uma vez que essa moeda levava a imagem do imperador, o qual atribuía divindade a si mesmo e pretendia ter autoridade suprema. É dentro desse contexto, supremos nos assuntos políticos, supremos nos assuntos espirituais, a esfinge de toda autoridade, de todo poder, era lembrada pelo pagamento, pela prata, pelo imposto, pela tarifa que eles colocaram. A tributação não é melhor do que a escravidão? Seria isso? A pergunta feita a Jesus era, portanto, uma intriga muito astuta, uma armadilha muito astuta. Venha comigo, veja aqui. Se Jesus respondesse afirmativamente, estaria se alienando de uma grande quantidade de judeus, devotos e patriotas. Mas uma resposta negativa de Jesus equivaleria a expor-se à acusação de rebelião contra o Império Romano. Ele não responde nem sim e nem não. Perguntas capciosas você precisa pensar. Você precisa ter a resposta correta. Você vê que Jesus, percebendo no verso 23, o ardil, do 23 ao 25, a armadilha que ele estava sendo colocada sobre ele. Jesus tem a plena consciência da maldade daquelas pessoas, da incredulidade, da astúcia, da disposição que eles tinham de causar um mal-estar, um embaraço a Cristo Jesus, assim que como as pessoas querem fazer com você quando fazem perguntas maliciosas. Elas querem isso, que você passe uma vergonha, mas tomado pela autoridade do Espírito Santo, conhecimento da palavra de Deus, Deus, através do Espírito Santo, ajudará você a responder essas perguntas maliciosas. A pergunta de Jesus foi clara: me dê uma moeda. De quem é essa imagem? De quem é essa inscrição? E eles próprios responderam: de César. A tensão teria sido muito alta, como Jesus disse muito bem. Então, o que se refere a César? Então, o que se refere a César e o que se refere a Deus? A inteligência do Mestre Jesus foi muito grande. O tributo é de quem? Se refere ao império. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque, irmãos, sonegamos aquilo que é de Deus em detrimento daquilo que é do mundo. Quantas e quantas vezes nós estamos sonegando aquilo que Deus requer de nós? E sabe o que Deus requer de nós? Filho meu, hoje se ouvires a minha voz, não endureçares os vossos corações. Sabe o que Deus quer da gente? Do nosso coração. Sabe o que Deus quer de nós? A convicção. Sabe o que Deus quer de nós? A firmeza na fé.
As perguntas maliciosas vêm para nos tirar da presença de Deus, da vontade de Deus, do centro de Deus, de tomar decisões para que nos leve a fortalecer, a confirmar, a ratificar aquilo que antes da fundação do mundo Deus fez por você. Deus te chamou, Deus te escolheu, e Ele não vai violentar a sua mente. Ele chama através dos elementos exteriores, a palavra de Deus, os cânticos, as orações, as mensagens, os elementos externos, são fatores para que eu possa entender o que é de Deus. O que é de Deus é a minha vida é do Mestre, dele somente. Verso 26, irmãos. O que vai acontecer com esses espias que estão ali querendo pegar Jesus? Veja, leia aí. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admiraram as suas respostas. A resposta? Se calaram. Os espias não esperavam receber esse tipo de resposta. Jesus respondeu de forma franca e corajosa. Diante de ataques maliciosos, você tem que responder de forma franca e corajosa. A resposta implícita era sim, deve se pagar um imposto, é preciso dar uma satisfação adequada aos privilégios desfrutados, mas ainda quando o imperador deve receber a honra divina que reivindica, não, só lhe dei glória. A honra não é para o governador, a adoração não vai ser para a imagem do governador, mas a adoração deve Deus receber toda a honra, toda a glória. Dê acesso ao material. O dinheiro ficará por aqui. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina tanto que crianças podem desenhar pratinhas aí, um tesouro cheio de moedas. Fique à vontade, porque a pratinha, o dinheiro, tudo que nós juntamos nessa terra, você sabe onde fica? Fica aqui. Ninguém leva isso para os céus. Ninguém leva carro para os céus, ninguém leva roupas para os céus, ninguém leva conta bancária para os céus. Você quer saber de uma coisa? Sabe o que nós levamos para os céus? E lá estaremos fazendo perpetuamente a glorificação, a glória ao nosso Deus. É isso que nós devemos dar glórias ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz por nós. Então, irmãos, tudo ficará por aqui. A honra, o culto, a adoração não seria para o império, mas seria a Deus. Verso 27 e 28. Nós temos uma outra pergunta. São 3 perguntas. Você agora entra no capítulo 20, a partir do versículo 27. Para mim, um dos textos mais interessantes. Porque, irmão, vamos ser sinceros, seria bom se nos céus a gente continuasse casados, né? Não existe coisa melhor do que a família. A família, dentro do projeto de coabitação, de perpetuação, foi criada por Deus. Casar é uma bênção, ter filho é uma bênção, encontrar o seu parceiro é uma bênção. Então, irmãos jovens que estão nesse processo, ore ao Senhor, espere no Senhor, peça ao Senhor um companheiro, uma companheira, alguém que seja da sua casa, da sua família, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você gere filhos de Deus, que a sua casa seja abençoada. Isso é muito bom. Mas eu vou agora te decepcionar. Vou te decepcionar. Viva a sua vida agora. Desfrute sua vida agora. Porque na vida que nós teremos no porvir, não se dá em casamento. Não se dá em casamento. Isso ficará por aqui.
E era nessa questão que eles queriam pegar Jesus. Eles conheciam o Velho Testamento. Eram doutores da Bíblia. Veja o verso 27. Leia aí o verso 27. Chegando alguns dos saduceus. Quem eram esses saduceus? Não há dúvida de que durante a peregrinação terrena de Cristo existia uma estreita relação entre o sacerdócio e o templo, os saduceus. Isso era claramente implícito em todo o decorrer de Jesus. Os saduceus fizeram o uso desse mandamento com um fim de provar quão completamente absurdo, segundo eles, ouvia e crer na ressurreição do corpo. Como eles desconfiavam da existência de Jesus e muito menos da ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Dá um tempo? Permita-me fazer uma pergunta pessoal, particular, para que você responda para você mesmo. Não precisa responder para ninguém que está perto de você. Você crê na ressurreição? Porque se a gente não crê na ressurreição, nós estamos com esses homens aqui, do Velho Testamento, da história de Jesus. A ressurreição para eles era um absurdo. É como se você conversasse com uma pessoa e alguém falasse para você assim, dessa forma: morreu, acabou. Ele sentiu muito. Se você veio para esse período de 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, e diz aqui, se houver vigor, você vai chegar a 80, passando de 80, o negócio aperta. Então, vou falar 80. Será que Deus nos permitiu, queria viver só 80 anos? E acabou? Não. Tem ressurreição. Tem vida. Agora essa pergunta vai duelar com essa questão. Versos 29 a 33, o que nós temos aqui, desde que o seu oponente, nesse caso de Jesus, aceita a suposição básica de que a vida conjugal continua na vida além, dos maridos teriam sido, 2 maridos teriam sido suficiente para provar essa tese, mas eles vão lá em 7 maridos. Afinal, de quem seria aquela esposa na vida eterna? De quem seria? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo? Eles queriam que Jesus respondesse isso. E Jesus vira para eles: se vocês não acreditam na ressurreição, vocês não creem na ressurreição, vocês querem fazer uma pergunta capciosa, maliciosa, para que eu possa perder aqui a autoridade que o Pai me dá. Naturalmente é evidente que toda a apresentação era absurda, era realmente injusta, porque Jesus, embora cresce na doutrina da ressurreição física, não cria que o estado conjugal continuaria depois da ressurreição. Portanto, o que os adversários estavam fazendo ali era estabelecer um homem de palha que pudesse ser facilmente soprado, derrubado, porque era falso e não era uma doutrina da ressurreição, mas a suposição sobre o qual os saduceus estavam fazendo suas deduções. Aliás, ela era grotescamente fictícia. Versos 34 a 36. Significado que os que vivem neste mundo se casam, se dão em casamento, mas os que, sem mérito e propósito, mas meramente em virtude da graça soberana de Deus, vê-se que são considerados dignos de participar das glórias da era de glória, nos céus, na nova terra, de modo que se tornaram participantes da ressurreição do justo. Nós não nos casaremos mais. Não se casam, nem se dão em casamento. Os redimidos do Senhor, na glória dos filhos de Deus, sendo nascidos de Deus, sendo em certo sentido semelhante a Ele, assim também participantes da ressurreição da vida, não se casam. Os anjos não se casam.
verso 38, 37 e 38, meus irmãos, nesse contexto. E os mortos hão de ressuscitar. Moisés indicou o trecho referente à sarça. E a partir de então, Jesus reporta outra palavra. E é interessante a gente ver no verso 38, pegue a sua caneta, porque isso aqui é sine qua non para todos nós. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vão. Eu quero chamar você um pouquinho na hora, para que você pense um pouquinho nesse contexto, porque Jesus ele diz: eu sou o Deus de Abraão. Ele vai mostrar mais uma vez que Deus não é um Deus de mortos, e sim de vivos. E a conclusão que nós temos aqui é que Abraão, Isaac e Jacó ainda estão vivos, já estão vivos, e estão aguardando a gloriosa ressurreição do corpo incorruptível que você e eu vamos receber. E aqueles irmãos nossos queridos, entes queridos que já partiram no Senhor vão receber, estão vivos, não são mortos. Você crê nisso? Que seu filho está vivo, que seu marido está vivo, que meu pai está vivo, que a minha mãe está viva, que a irmã que dormiu em Cristo está vivo, que os mortos que desceram a sepultura em Cristo Jesus estão vivos imediatamente. Essa semana eu estava lendo uma entrevista de uma doutora da USP, na área de neurociência. Ela ganhou o título de doutora estudando mais de 500 casos de pessoas que morreram, não cerebralmente, mas de respiração pulmonar, ou acidentes traumáticos que quase cefaram a vida dessas pessoas, estavam mortas e reviveram. Essa cientista comprovou que há vida, que os relatos dessas pessoas dizem da luz, dizem de ouvir vozes, dizem de ver a vida após essa. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando o seu tempo e o seu corpo mortal render-se ao pecado, que é o salário da morte, você vai atravessar um grande campo com o seu Senhor Jesus. 20 filhos, é Pai, a vida é a morte, a vida é com o Senhor. E a ciência, mais do que nunca, está comprovando que a tanatologia, ou fanatologia, estudei isso, irmãos, no direito, ao estudar uma arma que fura e que mata, ou um projétil que atinge um corpo, que gera um cadáver, estudei isso no direito, estudei isso na teologia, quando a gente estuda fanatologia, os últimos instantes. É incrível como nós temos um Deus que diz que a vida, o teu Deus, o meu Deus, é um Deus de vivos e não de mortos. É isso que ele está falando lá. Aqueles seres queridos que partiram desta vida para a vida por vir, parecem dos mortos. Mas leia, por favor, Romanos 8, 35 e 39. Leia a Bíblia. Mas para Deus estão bem vivos. A relação vital e gloriosa entre eles e não pode ser interrompida. Portanto, não é Deus de mortos, mas de vivo. Aleluia! E a terceira e última pergunta agora é de Jesus. Agora, 2 por 1. Jesus faz uma pergunta só. A pergunta de Jesus é: o Cristo é filho de quem? Comissão especial, gente inteligente, gente questionadora, gente que queria desmoralizar Jesus com essas perguntas, e Jesus então faz uma única pergunta. Versículo 41, por favor, leia.
Os que detinham Jesus zombavam dele. 20, verso 41. Mas Jesus lhe perguntou: como podes dizer que o Cristo é o filho de Davi? O mendigo cego tinha chamado Jesus filho de Davi, 18:38. Você lembra disso? Nós passamos por isso. As multidões tinham cantado: Hosana, o filho de Davi. Mateus 21, verso 9. Jesus, ao aceitar esses louvores sem protesto, e ao cumprir a profecia de Zacarias 9:9, indicar ainda que indiretamente que ele de fato era o filho de Davi que estava por vir. Afirmação direta e franca. Venham um pouco mais adiante, quando chegarmos no capítulo 22, 69 e 70, você vai voltar a esse assunto. Ora, obstante, em que sentido ele é o filho de Davi? Por causa da salvação do homem e para a glória de Deus, essa pergunta deve ser respondida. E ninguém que está aqui hoje poderá sair daqui sem saber que Cristo é o filho de quem? Você não pode ter dúvida no seu coração. Esse é o eixo do Evangelho. Crer que Cristo é o Filho do Deus vivo, todo-poderoso, que há um inter-relacionamento entre eles. Por causa da salvação do homem, da sua salvação, e por causa da glória de Deus, o segundo ladrão sem pecado, ele é o Filho de Deus, com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a glória, que nós devemos sempre ver. Verso 42 e 44, para terminar essa exposição que nós vemos aqui, irmãos. Voltemos agora para a própria proposição que ele coloca. O nosso Senhor Deus, Jesus Cristo coloca. Ele coloca da seguinte forma. Verso 42 a 44. Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor. Está citando Salmos: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Então você percebe aí que ele está citando o Salmo 110, verso 1. E assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como ser ele o seu filho. Proposições que nós vemos aqui. O filho de Davi não é meramente um descendente de Davi, ele é o Senhor de Davi, divindade dele. Segunda proporção, sendo o Senhor de Davi, ele é o Filho de Deus. Nesse salmo, Davi faz uma distinção entre Jeová e Adonai. Jeová está dirigindo ao Adonai de Davi, isto é, Deus está dirigindo o mediador. Ele está prometendo a esse mediador uma preeminência, um poder, uma autoridade, uma majestade, digno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dessa forma toda autoridade foi entregue a Ele pelo Pai, por Deus. E em último lugar, uma vez que Ele é o Filho de Deus, portanto o próprio Deus, e nele devemos depositar toda a nossa confiança. Eu vou falar devagarzinho. Pode ser que você entrou aqui nessa igreja hoje depositando sua confiança em outras coisas que você vai ter que fazer essa semana. No seu emprego, no seu médico, no laudo do seu terapeuta. Talvez você esteja depositando sua confiança naquilo que você tem que fazer, ou naquilo que você espera. Não, minha irmã, entregue toda a tua confiança em Deus agora. Nesse momento, é nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não são causas secundárias que te darão segurança, mas é o Todo-Poderoso, o Emmanuel, o Deus conosco. A Confissão de Fé, capítulo 3, diz, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violenta é a vontade da criatura, nem tirada é a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecido. Deus é um Deus, como diz lá em Tiago 1,13, que a ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus,
porque Deus não pode ser tentado pelo mal e nem mesmo a ninguém tenta. Então, perguntas capciosas, perguntas maliciosas nunca virão de Deus. Nunca virão de Deus. Sempre virão de Satanás para te destruir, matar e roubar. João 19:11 diz: respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada. Por isso ele me entregou a ti maior pecado. Então nós podemos entender que a autoridade de Jesus veio do próprio Pai. E não seria pelos homens que derrotariam o mestre naquele momento. Quero terminar, irmãos, duas perguntas que a gente sempre aplica na conclusão. Como responder perguntas maliciosas? Você aprendeu hoje a responder perguntas maliciosas. Como responder perguntas maliciosas? Assim como Jesus enfrentou essas perguntas como mestre, que não negou, e como fidedigno aos princípios e valores do seu Pai, todos os seus interlocutores tiveram que admitir a sua autoridade. Lise, abre bem os ouvidos, sua mente, nesse momento. Perguntas maliciosas são respondidas com princípios e valores. E princípios e valores bíblicos são irrefutáveis. Se alguém te perguntar alguma coisa maliciosa, não tenha medo ou vergonha de dizer: mas o meu Deus, o meu Senhor, o meu Jesus, o meu Salvador, ensina dessa forma, dessa maneira. A Bíblia diz assim, e eu não vou entrar nessa sua proposta. Atente, Deus, porque Deus ele não tem as perguntas maliciosas, malignas, são destruídas com respostas oriundas da revelação especial, a Bíblia. Somente a verdade destrói a mentira. E a palavra de Deus é a luz, é a verdade, é a bússola, é o martelo, é a espada. Não queira vencer perguntas maliciosas, a não ser pela palavra de Deus. Não é a política, não é o futebol, não é o que você acha, não são as coisas secundárias, mas são as coisas primárias e vitais para a nossa vida. Cuidado com perguntas maliciosas. O que mais esta passagem nos ensina? Que Deus não violenta a vontade da criatura, nem tira a liberdade das coisas secundárias, mas porém, como nos versos 24 e 25, Jesus expõe: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus derrotou os seus inimigos, fazendo uso das suas próprias palavras. Você está preparado para isso? Reverendo, o que o Senhor vai levar esse sermão para a sua vida? Olha para esse texto, três perguntas. O que você leva para a sua vida a partir de agora? Eu não sei. Mas eu penso, irmãos, que no verso 44, Jesus fez uma pergunta altamente teológica para nós. Ainda que você fracasse nessas perguntas maliciosas, existe uma que precisa estar fixa no seu coração, na sua mente, agora, nesse momento, e é essa pergunta do verso 44 que está aí: como, pois, pode ele ser verdadeiramente o Filho de Deus? A pergunta é: como Jesus é o Filho de Deus para você, para a sua vida? Qualquer doutrina que fale, que erre, que minimize, que extraia o confessar a deidade de Cristo,
a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, o senhorio de Cristo, o mediador de Cristo. Qualquer igreja, qualquer doutrina que diz para você que Cristo é meramente um líder histórico, qualquer doutrina que vai ceifar a divindade e a humanidade de Cristo, a justificação de Cristo, a morte vicária de Cristo, a ressurreição de Cristo, desonra, fere e te mata espiritualmente. Desonra, fere e te mata espiritualmente. E essas perguntas maliciosas te destroem. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude. A professora. Quem é Cristo? Feche seus olhos. Eu não sei como anda esse caminho, mas o Senhor Jesus sabe. Quantas fofocas, intrigas, quantos casamentos estão em crise, famílias estão sendo destruídas por causa de perguntas maliciosas, insinuações satânicas. Que você saiba responder conforme a palavra do Senhor. Fala aí no seu coração, na sua mente, que Deus não é um Deus de mortos. Meu Deus é um Deus de vivos. Pai Celeste, obrigado por essa palavra. Não deixe cairmos em perguntas maliciosas. Não deixe, Senhor. Afaste de nós homens maliciosos, homens ruins. Não deixe que essa seta possa ser uma realidade na nossa casa, na nossa vida, Senhor. Mas em nome de Jesus, que possamos responder com autoridade, com certeza, porque nós temos ciência de quem é Deus. Em nome de